Oi pessoal, nesse canal científico eu gostaria de mostrar a vocês uma tabelinha que eu fiz aqui. Eu que estudo física há muitos anos, tenho 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma, 5 universidades, uma por concurso público, ganhei para estudar. E estudo física há muitos anos. Faço atualmente licenciatura em matemática. Sou engenheiro, passei pela UCP, UVA, UF, UERJ, Unicamp. Estudo física há muitos anos e já dei aula na escola técnica de sistema elétrico de potência. Uma coisa que eu iria falar é que não tem como transmitir potência a não ser através de hidrelétrica, termoelétrica e termonuclear e linha de transmissão. As outras formas de energia são auxiliares. A que vem primeiro é o grupo motor gerador e depois vem as outras que são auxiliares. Tá? São energias complementares. Você não tem como mandar potência. É o chamado load flow do programa Filadélfia. Mas deixa eu mostrar aqui um resumo que eu fiz sobre o macro e o micro. O macro, Einstein. O micro, Stephen Hawking. Tá? Então, deixa eu mostrar esse resumo para vocês. Temperatura e massa. Einstein, quanto maior a massa, maior a temperatura. Tá? Então, quanto maior a massa, maior a temperatura. Stephen Hawking, quanto maior a massa, menor a temperatura. Outra coisa, temperatura e volume. Quanto maior o volume, maior a temperatura. Einstein. Stephen Hawking, quanto maior o volume, menor a temperatura. Einstein, densidade de energia térmica no volume. Stephen Hawking, flutuações quânticas no horizonte de eventos. Está surgindo duas físicas aí. A física do macro, a teoria da relatividade especial e geral de Einstein, ok? Mas, principalmente, nos black holes, tanto é que eu vou mostrar a equação da temperatura de Hawking, tá? Que é inversamente proporcional à massa. O que acontece? Densidade é massa por volume. Se você diminui o volume, você contrai essa massa. Na física normal, ela aquece. Com Hawking, não. No black hole, você diminui o volume, a temperatura cai. Hawking deu uma outra visão, a visão da mecânica quântica. Hawking deu uma outra visão, que a física, até a probabilidade de Heisenberg, um dia vai ser poder, eu creio que será definida as trajetórias dos elétrons. Vou mostrar aqui uma equação. Olha só. Reparem aqui. Temperatura Hawking inversamente proporcional à massa. É inversamente proporcional à massa. Ao contrário da física tradicional, macro. No microcosmo, você tem o entrelaçamento quântico, você tem a trajetória do elétron da incerteza de Heisenberg, que eu creio que vai ser mais na frente analisado. Você tem Hawking abriu caminho na mecânica quântica para a maioria desses filmes de ficção que pareciam bem bobagem, do teletransporte. Porque olha aqui, ó, a temperatura Hawking é inversamente proporcional à massa. Então,
Nos black holes, ó, buracos negros maiores têm temperaturas extremamente baixas. Ora, quando você comprime um volume, densidade é massa sobre volume, você comprime a massa, você aumenta a densidade. Quando você comprime a massa dentro de um volume, você aumenta a densidade e aumenta a vibração das moléculas. Aqueceria, mas para Hawking não. Buracos negros maiores têm temperaturas extremamente baixas, porque no zero absoluto, próximo ao zero absoluto, a física ela tem parâmetros invertidos, tá certo? Bom, deixa eu mostrar. Inclusive afeta também a entropia, tá? Então aqui, ó, quanto menor a temperatura, maior a entropia. Então, baixíssima temperatura aumenta o potencial entrópico, tá? Então, o que eu quero salientar principalmente é essa equação de Hawking, que a massa é inversamente proporcional à temperatura. Tá aqui, ó. Tá ok? Então você tem todos esses parâmetros, mas na temperatura Hawking, a massa está no denominador. Ou seja, o buracos negros maiores têm temperatura extremamente baixa. Se você tem um pistão de carro e você comprime, aumenta a densidade, certo? Diminui o volume, aumenta a densidade, você comprime aquela massa. As moléculas vão vibrar mais, vai aquecer. Para Hawking, não. No black hole, a temperatura é inversamente proporcional à massa. Quanto menor o núcleo do black hole, a sua singularidade, não é maior da temperatura. A temperatura é baixíssima, se aproxima do zero absoluto. Logo, a gente tem a física newtoniana, aqui no planeta Terra, a física de Einstein, a relatividade geral e especial no espaço-tempo, tridimensional curvo, próximo à velocidade da luz futura, acima da velocidade da luz passada. O fóton, ele não tem massa, ele tem energia e momento. E ele tem uma energia relativística. Mas nos black holes, a temperatura, apesar de ser comprimido o núcleo dele, da singularidade, a temperatura é baixíssima. Isso que Hawking viu. Que a mecânica quântica é uma física, de certa forma, entre aspas, invertida. Eu vou mostrar novamente a equação de Hawking. Aqui. Buracos negros maiores têm temperaturas extremamente baixas. Então, no buraco negro, a temperatura é inversamente proporcional à massa. Está aqui. Vamos ver aqui os parâmetros da temperatura Hawking. Tá? Os parâmetros da temperatura Hawking. Depois eu vou ter que descer isso tudo.
Isso deriva de um estudo profundo que eu fiz sobre o assunto, tá? Eu que estudo física há muitos anos e tive aula com um aluno que foi aluno de Albert Einstein, o Sinch, na PUC de Petrópolis, de relatividade. Os parâmetros da temperatura Hawking. Aqui está a temperatura Hawking, mas eu quero os parâmetros. Você vê que não é uma coisa que eu estudei e me certifiquei sobre vários ângulos, tá? Olha só. Temperatura Hawking, constante de Planck reduzida. Constante de Planck sobre 2π. C, velocidade da luz. G, constante gravitacional. M, massa do black hole. E K, B, constante de Boltzmann. Então você nota que número é inversamente proporcional à massa. Enquanto na física tradicional, quando você comprime a massa, ela esquenta, no black hole, quando a massa é maior, a temperatura é baixíssima. Essa foi a grande sacada desse físico chamado Stephen Hawking, esse físico inglês. Tá certo? Diminuir aqui. A grande sacada do físico inglês Hawking foi observar que a massa está inversamente proporcional à temperatura Hawking. Ou seja, na singularidade, a temperatura, teoricamente, pela física tradicional, seria uma coisa, na singularidade a temperatura é baixíssima. Ou seja, uma física não está batendo com a outra. Então tem a física newtoniana, que é usada para mandar um satélite, tem a física de Einstein, que é usada no espaço, a geral, gravitacional, é especial, próximo à velocidade da luz futuro, acima da velocidade da luz passado, é a velocidade da luz como referência, o fóton como uma partícula sem massa, mas ele tem energia e momento, e a terceira física, que é a física de Stephen Hawking, que na singularidade a temperatura é próxima, mas muito próxima do zero absoluto. Ali as físicas não batem. A de Einstein não bate com a de Hawking e não bate com a newtoniana, mas as três estão certas. Depende do meio. Está na Terra, está no espaço, está no black hole. Ok? Eu fiz esse vídeo e vou terminar com a tabelinha que eu fiz aqui, ó, comparando um e outro, tá? Então eu vou mostrar. Resumo: temperatura e massa. Einstein, maior massa, maior temperatura. Hawking, maior massa, menor temperatura. Einstein, maior volume, maior temperatura. Hawking, maior volume, menor temperatura. Einstein, densidade de energia térmica no volume. Hawking, flutuações quânticas no horizonte de eventos. Logo, o entrelaçamento quântico é uma realidade. A superposição dos tempos. Daí o computador quântico é outra realidade. Eu que estudo física há muitos anos, sou cristão, mas eu respeito todas as religiões e os agnósticos, tá? E não estou falando de religião, futebol ou política. Nesse canal científico. A impressionante visão de Stephen Hawking, que conseguiu, além do que, um parênteses,
Os black holes, as pedras, armazenam informações do passado, porque elas absorvem som. Os buracos negros vão trazer muitas informações do passado também, da origem do universo. E se o universo tem um fim e está se expandindo, na minha opinião, desculpa, se o universo teve um início e está se expandindo, na minha opinião, ele tem um fim. Só que esse infinito é de muito, muito, muito grande, que nem os telescópios conseguem ver. Tá certo? E o vácuo absoluto não existe, nem que seja por um átomo. E para terminar, a grande sacada desse físico inglês, Stephen Hawking, a temperatura nos black holes, ao contrário do que se pensa na singularidade, é próxima ao zero absoluto. É próximo a menos 273,23 graus Celsius. Impressionante. É muito frio. Apesar de ser a singularidade ser muito pequena, a sua massa. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as religiões dos agnósticos. Nesse canal científico. E eu que faço licenciatura em matemática. Estou sempre estudando. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, ao qual eu dei treinamento. Em Macaé, o pessoal de embarque, porque eu trabalhei 10 anos em ferrovia, 10 anos em plataforma, em norma regulamentadora número 10. E já dei treinamento também em sistema elétrico de potência. E já dei aula na escola técnica ligada à Fundação Cefet de eletrônica, treinamento e de instrumentação. Esses camaradas, para mim, são gigantes. Newton, Einstein, Hawking. Hawking enxergou o que ninguém enxergou, nem Einstein enxergou, com todo o respeito que eu tenho por Einstein. Mas nem Einstein enxergou que na singularidade as físicas não batem. Na singularidade, que pode ser uma passagem para o passado, porque se a física se inverte, o vetor do tempo pode se inverter também. Na singularidade, próxima ao zero absoluto, a temperatura é baixíssima e a massa é infinitesimalmente pequena e que nem a luz escapa. Ah, mas a luz não tem massa, mas ela tem uma massa relativística e ela tem momento e energia. Então eu quero terminar com essa visão de Stephen Hawking e com a fórmula dele. Se ela ainda estiver aqui, porque eu varri e o testei num programa, certo? Então, não estou falando bobagem, não. Eu falei, calculei e testei. Está aqui, ó, a fórmula aqui. Essa aqui é uma outra que eu tenho padronizada. Eu que estudo física há muitos anos. Essa fórmula de Stephen Hawking, ó, a massa no denominador, a temperatura aqui no numerador. Ou seja, quanto maior a massa comprimida, menor a temperatura. Stephen Hawking, ele é meritório de aplausos. Tá? Porque ele conseguiu ver o que ninguém viu, nem Einstein viu. Einstein parou ali. Na singularidade, a massa compressa naquela singularidade. A temperatura não aumenta, não. Chega perto do zero absoluto. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as religiões dos agnósticos. A física de Einstein não bate no black hole com a física de Stephen Hawking, que também não é tão complementar assim. E a física newtoniana serve aqui para lançar foguete. Ok?
Me permita, eu vou desligar a câmera.